Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um imenso prazer estar com vocês todas as segunda-feira, onde a gente pode trocar ideia, a gente pode tentar ajudar vocês a esclarecer dúvidas sobre os nossos fantásticos produtos. Quero me apresentar, em primeiro lugar, um pouquinho para vocês, porque sempre tem gente nova e isso é maravilhoso. Então, eu quero dizer assim, eu tenho 26 anos de marketing multinível, eu comecei há 26 anos atrás, porque eu precisava de uma renda extra, e precisava de uma renda extra cuja eu tivesse liberdade financeira, né? Cuja eu pudesse, nessa renda extra, fazer o meu próprio horário. Mas eu tinha muita necessidade financeira. E graças a um médico, colega, amigo nosso, do banco onde eu trabalhava, eu fui apresentado para a primeira empresa de marketing multinível, foi a Herbalife. Foi uma grande escola sobre produtos, tive treinamentos com David Katz, né? Conheci, tive diversas viagens aos Estados Unidos, conheci o fundador, né? E depois de muito tempo, depois de 8 anos, nasceu uma neta, e com isso eu me dediquei mais em ajudar minha neta a criá-la. E após esse tempo, um colega batalhou muito, um amigo batalhou muito para que a gente realmente voltasse ao marketing multinível. E daí foram 18 anos de Forever Living, onde eu aprendi muito, né, sobre também produtos de nutrição, aonde eu me dediquei inteiramente à babosa, que seria a babosa para nós, a nossa aloe vera, né, que nós temos no nosso Aloe Caps. E tive grandes mestres na minha vida. Então, começou pelo doutor David Gershman, que foi que me colocou dentro desse negócio. Ele me ensinou muito sobre a diferença de nutrição e alimentação, a diferença entre medicamentos e suplementos. Como o corpo age e reage mediante ou aquilo que a gente coloca para dentro. Tenho até hoje acompanhamento, tive diversos cursos com o Lair Ribeiro e tenho acompanhamento dele, porque ele é uma pessoa que entende muito, é um médico renomado internacionalmente, e ele gosta muito de auxiliar as pessoas que têm uma linguagem fácil, né? Então, a gente tem essa felicidade de ter o acompanhamento dele quando eu mesmo entro em dúvida em relação a algum componente ou algum produto, ou de como age ou reage. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os nossos Renault Caps, né? Que é o nosso Renault Caps Man e o Renault Caps Woman. Por que 2 Renault, né? Porque começamos assim, homem e mulher, eles precisam de uma quantidade de alimentos diferentes, né? Tanto em quantidade, não deve ser a mesma, o homem geralmente come muito mais, eles têm uma carga calórica, um desgaste calórico muito maior, né? As necessidades de alguns suplementos deles é bem maior do que a nossa, né? Mas de alguma quantidade é superior à nossa, mas a maioria dos alimentos, a suplementação da mulher é necessário que seja maior, ou seja, como é que eu vou dizer, mais variada do que do homem em si, né? Então, por isso que nós temos dois Renault Caps, né? O Woman e o Man. Então, vamos começar aqui por entender assim, ó, que com o passar do tempo a gente nasce, né? A gente nasce um serzinho muito especial, completamente dependente de tudo. Como a gente sempre brinca, desdentado, sem cabelo, né? Precisando ser alimentado, trocado, é ensinado a caminhar, a engatinhar. E o nosso corpo, nós temos essas fases, mas o nosso corpo também. E cada fase, o nosso corpo tem uma necessidade diferente de suplementar,
vitaminas e minerais. Hoje, mais do que nunca, a suplementação é extremamente importante na nossa vida. Eu sei que muitas pessoas pensam que é a modernidade, e nem todos os médicos também concordam que a gente faça suplemento, porque para eles um prato colorido, né, com, vamos dizer, tomate, cenourinha, feijão, arroz, uma carne, uma beterraba, nós estaríamos, uma salada, uma alface, nós estaríamos com, vamos dizer, com um prato bem coloridinho que deveria dar ao nosso corpo as nossas necessidades básicas, mas não é verdade. E também não é verdade que suplementos é uma modernidade, porque suplementos, eles já existiam no tempo da nossa avó. Eu mesmo, por exemplo, fui uma pessoa que usei emulsão de Scott, que era o óleo de figo de bacalhau, usei biotônico Fontoura. Eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo também usaram esse tipo de produto, né? De suplemento da época. E tinha outros suplementos, como bem outros suplementos que tinha, mas olha o que era, por exemplo, o óleo de figo de bacalhau. Era o nosso ômega 3 de hoje, um pouco mais melhorado ainda, né? Hoje, o de hoje, porque é fácil, não cheira, é fácil de ingerir, né? O que era o nosso biotônico Fontoura? Era uma suplementação de vitamina B, né? De todas as vitaminas B. Então, conforme a gente vai envelhecendo, as nossas necessidades são diferenciadas. E no tempo antigo se usava, sim, suplementos. E esses suplementos, com certeza, ajudaram muito a nós não ter déficit de atenção, hiperatividade, nós não tinha problema da maioria das coisas que as crianças hoje estão tendo e que nós estamos, que os médicos querem tratar elas quimicamente, como hiperatividade, déficit de atenção, né? Falta de cognição suficiente, a quantidade hoje que tem crianças nascendo com algumas dificuldades, por quê? Deficiência de ômega 3, que vai desde o útero, né, até o nascimento da criança. Então, gente, nós necessitamos, em diversas fases da vida, diversos tipos de suplementos. E se a gente aprender a se suplementar desde cedo, né? Que eu sempre falo assim, tem crianças, infelizmente, com 8, 9 anos que precisam de suplementação. Mas a maioria de nós deveríamos iniciar nossa suplementação em torno de 25 anos de idade. Por exemplo, a suplementação de colágeno deveria, no máximo, começar com 30 anos. E a gente não faz. Então, vamos entender por que esses dois suplementos são tão importantes e a formulação deles é um pouco diferenciada. Então, o nosso Renocapsula, ele é formatado, ou seja, ele tem dentro de cada cápsula, ele tem uma quantidade fantástica de zinco. E o zinco regula muitas funções das enzimas do corpo, bem importante para a nossa vida. E o que eu quero dizer? Ele ajuda a reprodução dessas células e desse sistema muito mais saudável, prevenindo muitos tipos de doenças, inclusive aquela que ninguém gosta de falar, que são os cânceres, né? Porque ter células cancerosas dentro do corpo, todo ser humano tem. Desencadear essas células, elas se reproduzirem, a se adaptarem e a crescerem em determinados lugares, que vai ser determinante o quê? Muitos fatores. Tristeza, alimentação errada, né? Falta de suplementação, o corpo começa a sofrer, as células começam a ser reproduzir de uma forma errada, porque eu sempre digo assim, se tu tem uma deficiência, a cada segundo que as tuas células estão se reproduzindo, aquela deficiência se torna maior, porque uma é cópia da outra, né?
Então, junto no nosso Renocaps, nós temos vitamina E, né? O que é a vitamina E, gente? É importante, vocês vão ver que a maioria dos nossos alimentos, das nossas cápsulas, dos suplementos em si, nós vamos ter a vitamina E. Por quê? Ele é um dos mais poderosos antioxidantes que tem. E ele trabalha muito no anti-envelhecimento celular, ou seja, não deixa as células envelhecerem tão facilmente. Eu brinco muito assim, ó, que nós somos super ferro ou super mulheres de ferro, e que o mesmo oxigênio que diz que nós estamos vivos é o mesmo oxigênio que também vai enferrujar esse ferro, né? Os alimentos que nós comemos, que adoramos, que é os mais gostosos, esses mesmos alimentos que nos fazem essa saciedade fantástica de a gente se sentir que comeu aquilo que queria, se sentir bem, se sentir feliz, como, por exemplo, quando muitas pessoas comem chocolate. Esse mesmo alimento, ele vai ter seu efeito colateral, esse mesmo alimento, ele vai também desencadear uma outra função, né? E principalmente se ao a gente se alimentar, a gente não está se alimentando da forma correta, o ser humano não se alimenta corretamente. Se alimentamos muito na base de muita gordura, muito açúcar, mais do que qualquer coisa, sal, né? Farinhas que se transformam em uma cola. Então, a vitamina E, ela é extremamente antioxidante, ajuda a combater o envelhecimento celular. E por ajudar a combater o envelhecimento celular, o que é o Alzheimer? É um envelhecimento neurológico celular muito rápido. Tá? Também ela tem uma função anti-inflamatória, ajuda a melhorar a pele, trabalha muito bem no câncer de próstata, né? Melhora o funcionamento do coração, ajuda na saúde dos ossos e dos músculos e fortalece muito o nosso sistema imunológico. Muitas pessoas às vezes dizem assim para mim, Estela, mas tem vitamina E no Renocaps, tem Renocaps Man, tem vitamina E no nosso... Todas as outras nossas cápsulas têm uma quantidade pequena, mas tem de vitamina E. Por quê? Porque ela é antioxidante e ela é necessária exatamente para não envelhecer todos os produtos que tem ali dentro também, tá? Zinco. Gente, o zinco é um dos produtos mais usados para aumentar a nossa imunidade, para melhorar a imunidade, tá? E ele trabalha muito na parte cardiovascular, na parte endócrina, que com o passar do tempo, a partir dos 35 anos, a gente começa a ter muita alteração, tá? Na nossa saúde mental e nervosa, nos sinapses do nosso neurônio, combate o câncer de próstata, o zinco é muito importante. Vocês vão ver, então, que se tu pegar lá a vitamina E com o zinco, eles vão ter, basicamente, algumas funções muito parecidas uma com a outra, e um complementa o outro, um ajuda o outro a fixar, né? É um mineral diretamente ligado à produção da testosterona. Isto, eu quero abrir um parênteses e quero falar com vocês assim, vocês vão ver que a partir dos 40, geralmente, todo homem começa a ficar com a barba mais rala, a esbranquiçar, a ter as entradas maiores, o cabelo começa a afinar, ele começa a perder massa muscular e ganhar gordura, né? E ele começa a ter um déficit, vamos dizer, hormonal, né? Que ele vai ter aquela sensação de um envelhecimento muito rápido. Então, além da calvície, da pele que se torna mais flácida, porque a pessoa, por não ter, né, a testosterona, começa a ter uma
perda, por faltar a testosterona, tem perda muscular. Com o uso do zinco, a pessoa começa a ter um ganho de novo da massa muscular. Então, gente, eu diria assim, ó, é para qualquer idade, porém, a partir dos 40, todo homem e mulher deve usar, tá? Então, gente, o zinco, ele tem um papel muito essencial na grande parte das químicas do nosso sistema imunológico. E junto, nós vamos ter aí que a gente vai falar bastante para vocês sobre o magnésio, porque quando a gente fala sobre magnésio, a maioria pensa em estresse, depressão, dormir melhor, né? Mas o magnésio, ele é, vamos dizer, o maestro de todos os minerais do nosso organismo. Então, o magnésio, ele regula essas funções, né? Ajuda a transportar, ele diz vai para lá, vai para cá, vai para lá, né? Certo? Que vai ajudar também muito nessa parte muscular de cãibra, de menos dores nos músculos, né? Também temos a vitamina B6 junto, que ajuda muito também na parte dos músculos. Eu sei que você vai dizer, mas tem tanta outra coisa hoje, proteínas, tem tantas coisas para músculo, mas aqui o músculo é devido a uma composição de diversos nutrientes, não só de um nutriente, e é muito mais saudável do que você chegar lá e só pegar a parte muscular. Tu não vai tratar pele, não vai tratar cabelo, tu não vai tratar principalmente os teus níveis corretos de testosterona, né? Tem também no nosso Renocapsula a vitamina D, que a gente chama de hormônio, né? É um asteroide lipossolúvel, essencial para o nosso corpo. Ela tem mais de cento e poucas reações, 246 reações, né? Dentro do nosso organismo, e ela ajuda a gente numa série de fatores. Olha só, quem lê seguido sobre a nossa Covid sabe que não existe um tratamento para você não pegar, ok? Não tem um preventivo em si. Agora, se teu corpo estiver bem nutrido, tiver suplementado, com certeza, com a acidez correta do nossa corrente sanguínea, nenhum bactéria, nenhum vírus vai ficar. A tal ponto que, quando a pessoa testa positivo para a Covid, o que fazem os médicos? Eles vão dar uma dose bem grande de vitamina D, né? Que nós temos no nosso Immunity também, mas que tem aqui no nosso Renocaps, certo? Então, a vitamina D, ela vai muito ajudar o sistema cardiovascular, que é um dos lugares que esse vírus ataca, certo? Pulmão, né? Hoje, infelizmente, é cérebro, estômago. Mas olha só, gente. Então, a vitamina D hoje, ela tem uma ampla aceitação e uma quantidade imensa de estudos, porque ela faz uma quantidade muito maior que nós imaginamos de benefícios para as nossas células, para a nossa nutrição, para a nossa alimentação, né? Então, olha só. Então, a atuação desses hormônios, né, tais como a testosterona, que ela começa a baixar na maioria a partir dos 35, dos homens principalmente, né? Começa a ter perda muscular. Se você tiver com ele regulado, tomando um Renoman, você automaticamente vai melhorar a tua concentração, melhorar os reflexos, diminuir as câimbras musculares, né? Ajuda na retenção de líquido, nas lesões, quem é atleta, né? Melhora muito a parte do sono,
ajuda para aquelas dores, aquele sensação de cansaço, aquele mal-estar de pós-treino, né? E a vitamina D, como a gente falou, o que nós temos aqui? Ela vai ajudar na depressão, no problema dos ossos. Hoje não adianta você tomar cálcio sem tomar a vitamina K, sem tomar o magnésio, sem ter a vitamina D suficiente. Por isso que nós temos imunovite, K2, né, magnésio e cálcio. Tá? E aqui nós temos uma quantidade boa de vitamina D para nos ajudar também na depressão, nos ossos, na parte cardíaca, na gravidez. A vitamina D é importante. Diabetes, né? E principalmente nas doenças autoimunes, que hoje, mais do que nunca, está cheio. Tá? Então, se nós tivermos pouca vitamina D dentro do corpo, nós vamos ter pouca força muscular, nós vamos ter risco de queda, de fratura. Por quê? Porque a vitamina D ela vai ajudar a fixar o cálcio. O complexo B, que tem dentro do nosso Renocapsman, ele vai ajudar também muito a pele, porque a pele começa a se tornar flácida, enrugadinha, cheia de sinais de expressão, com diversos tipos de manchas, né? Manchas claras, manchas escuras, os cabelos começam a afinar, a vitamina B também ajuda a regular o intestino, tá? Mas ela tem uma coisa muito importante, ela ajuda muito a nossa parte neurológica, ela alivia dores musculares, a vitamina D é fantástica para quem tem dores musculares. E a vitamina B, ela vai ajudar muito, então, a sintetizar essas gorduras. Né? E dentro daí nós temos a tianina, a riborfina, o ácido fólico, né? A cabalamina, que Lair fala muito, que depois vocês vão ver o porquê que ela é tão importante, o ácido pantoneico. Então, um complexo B maravilhoso nós vamos ter aqui. E eu estou falando do Renocapsman, gente, porque o homem ele tem mais dificuldade de achar que ele não necessita de tantos suplementos. E ele necessita, porque depois que a barriguinha crescer, que o cabelinho começar a cair, que a pele começar a manchar, não vai ser bem assim para voltar, né, ao estado normal se não houver uma boa suplementação. Então, olha só, dentro do nosso Renault tem magnésio. Voltando, ele vai ajudar na saúde cardiovascular, na parte da estrutura óssea, da fixação, de mandar cada coisa para o seu devido lugar. A saúde mental, nervosa, para quem pessoas estressadas, eu duvido que os homens não sejam estressados, é trânsito, né? Se sentem presos hoje mais do que antes. O magnésio também ajuda na produção do colágeno, melhora o sono, né? Ajuda na perda de peso e principalmente fazer a ganho da massa muscular. Então, gente, a deficiência desse magnésio vai estar relacionado com a baixa produção de testosterona. Olha como uma coisa se acopla a outra, tá? Então, quando a gente tem o magnésio baixo, a produção de testosterona vai ser também baixa. Esse hormônio tão importante para o homem, né? Junto também, o que a gente pode dizer? Eu sempre pergunto, quais desses alimentos tu come todos os dias? Semente de abóbora? A maioria nunca nem sequer experimentou. Linhaça? Algumas pessoas. Castanha? Algumas. Amendoim, até alguns comem mais que outros. Abacate, mamão, banana, né? Abóbora, espinafre, figo e alface. Eu acho que aqui a única coisa que todo mundo come é a alface e a banana, né? Mas como diz o que o seu médico não sabe, pode estar matando você, para você conseguir dar o que o corpo precisa de magnésio e vitamina B, você tem que comer em torno de 40 bananas por dia, isso ninguém vai fazer, por isso que suplemento é tão importante, porque ali nós temos a nossa dose concentrada, liofilizada, né?
Então, quando você percebe que você está com dificuldade de musculatura, que o teu corpo era de um jeito e ele está se modificando, tu está começando a ficar com a perna fina, com a barriguinha mais aparecendo mais, os cabelos ficando com as entradas maior, a pele mais. Estamos faltando o quê? Testosterona. Então, uma das primeiras mudanças que nós temos ao crescer do tempo é por volta dos 12 anos, que daí o menino começa a desenvolver tudo corretamente, né? Os testículos dele começam a produzir mais testosterona, eles ficam mais fortes, eles têm mais força, tá? Dos 20 aos 30 anos, já vai começar a inverter esse pico. Então, dos 20 aos 30 anos é quando o homem está no máximo, né? É o galinho, como a gente diz, né? Depois ele começa a reduzir. Então, essa redução vai ter dificuldade em criar massa, ele vai lá, malha, né? Ele não cria músculo. Né? Por quê? Porque está faltando. A região do abdômen fica bem mais saliente. Né? E o que a gente precisa? É usar o nosso Renault Caps Men. Né? Então, olha só, toda perda e fraqueza muscular, a diminuição do corpo, né, do pelo do corpo, ou até mesmo do pelo facial, diminuição da libido, né, que é o desejo sexual, a disfunção erétil, a infertilidade, o aumento. Parece até mulher, alguns, tá? Osteoporose no homem, a fadiga, a depressão, as dores de cabeça são sinais de que você necessita urgentemente começar a usar o Renault Caps Men. Então, não é apenas cabelo, pele, unha, né? Nós temos aqui para os homens um suplemento voltado para masculinidade, para força, né? Para músculo, para desejo sexual, para depressão, para fadiga, para estresse. Então, gente, nós temos que entender que essa carência vai fazer com que você fique com um abdômen muito mais saliente, né? Essa falta de testosterona, e esses produtos, nós temos testosterona aqui dentro? Não, nós temos o zinco, magnésio, a B12, que ajudam o corpo a produzir, a segurar, certo? Então, gente, nós temos aqui uma figura mostrando bem direitinho o que vai acontecendo com o tempo, né? A massa gorda aumenta muito, a massa magra, que seria o que a gente precisa, vai por terra, né? Então, nós precisamos usar o Renault Caps Men para ter essa musculatura, para preservar essa musculatura, essa energia, a força, né? E principalmente também como a libido, né? E cabelo, pele e unha. Vamos para nós meninas agora. Nosso Renault Caps Woman, né? Aqui no Renault Caps Woman, nós temos, a gente vai falar bastante sobre esses dois componentes. Nós temos óleo de primo, óleo de boragem, que são fontes maravilhosas de mesmo os componentes que nós temos no ômega, né, praticamente, que é o ácido gama-linoleico, de 17 a 25% da composição, nós temos isso é muito bom. Porque depois que esse ácido gama-linoleico é absorvido, ele vai ajudar a regular nosso sistema imunológico, né? Vai trabalhar doenças autoimunes,
Vamos falar aqui, ó. Eu ouço quase todos os dias pessoas perguntando: tô com manchas na pele, eu tô com psoríase, eu tô com eczema, eu tô com manchas de pano, né? Eu tô com coceira, eu tô com alergia. Nós temos aí o produto Renault Caps Woman. Ele vai ajudar a aliviar todos os sintomas das doenças autoimunes, principalmente para as mulheres, a parte de tensão pré-menstrual. Não é só a parte de menopausa. Ajuda muito, muito na menopausa, mas também na tensão pré-menstrual. Então, vai ajudar para aquelas pessoas que têm muita cólica, que tem condições inflamatórias. O óleo de linhaça é um verdadeiro vamos dizer, aliado às nossas necessidades. Então, depressão, dor de cabeça, libido baixa, fadiga, insônia, secura vaginal, né? Lapsos de memória, osteoporose, ganho de peso, calorões, irritabilidade, é o que nós temos aqui com esses óleos de primoboragem e linhaça. Olha só, o óleo da linhaça, ele ajuda muito no equilíbrio hormonal. Ajuda nas dietas de emagrecimento. Eu sempre fazia, antigamente, quando eu não tinha Renault Caps Woman, eu fazia 2 a 3 colheres de linhaça, deixava posar na água e batia no outro dia com 4 ameixas secas, né? Ajuda muito nesses sintomas todos que a gente precisa de amenizar a irritabilidade do TPM, né? Auxilia também nos cabelos, brilho no cabelo, ajuda na queda do cabelo, da pele, torna-se a pele mais lisa, com menos, vamos dizer, como é que eu vou falar? Com menos panos, com menos doenças de pele, né? Então, para cistos e miomas, que me pergunto quase todos os dias, tá aí o produto Renault Caps Woman, porque lógico que não é só ele, mas ele é um dos componentes que nós precisamos usar, por quê? Para combater cistos e miomas, né? Então, olha só, o óleo de boragem é um dos óleos mais caros de ser extraídos, e isso eu sei porque ele também é muito usado na pele, né? Por ter o ácido gama-linoleico. Ele ajuda muito nessa renovação celular, ou seja, principalmente as renovação das células da pele. Ajuda a reduzir a secreção das glândulas sebáceas, ou seja, aquela pele muito oleosa, que se enche de cravos e de espinha, né? Ajuda a aumentar a produção do colágeno, que a gente vai perdendo a partir dos 30, né? Regula hormônio de progesterona, prolactina e estrogênio, que são os hormônios das mulheres que nos mantêm bonitas, saudáveis, né? E reprodutivas, inclusive, né? Ajuda, então, a aliviar essa tensão pré-menstrual, como os sintomas todos da menopausa. O óleo de prímula tem estudos muito grandes na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Que foi avaliado 68 mulheres que se queixavam de sintomas de tensão pré-menstrual. No final do mês, 61 percebeu o quê? Que desapareceu os incômodos, ou seja, não tiveram os calorões, não ficaram irritadas, não ficaram brigando, né? As outras tiveram uma melhora parcial, 23% delas. Então, essa boa ação desse óleo, ele vai ajudar muito nos nossos hormônios femininos. Então, pessoas que já fizeram
ligadura de trompas ou que retiraram trompas, ovários, elas precisam fazer o quê, gente? Usar o nosso Renault Capsule Human. O óleo de prima, então, ele é bem anti-inflamatório, ajuda também em outras coisas, como artrite, artrose, previne o envelhecimento, reduz o colesterol e a pressão. A linhaça, como nós falamos, ela é super rica em ômega 3, ajuda nas dores, no inchaço, ajuda a fortalecer unhas. Então, gente, quem trabalha com unhas tem que vender Renault Capsule Human. Quem tem problemas que ouve, minhas unhas estão descamando, elas estão rachando, elas estão quebrando, elas estão trincando, elas estão cheias de risquinho. Nós temos que tomar Renault Capsule Human. Tá? Ajuda, então, a reduzir o câncer de envelhecimento precoce, de pele, principalmente. Tá? A vitamina E também tem no nosso, que nem tinha lá no dos homens, porque, como disse, é antioxidante. Ela vai estar sempre ajudando a combater os radicais livres, né? Que é contra o envelhecimento e a deterioração das células, como também dos outros componentes dentro do nossas cápsulas, né? Ela ajuda o bom funcionamento do nosso sistema imunológico como um todo. A vitamina E também vai proteger o nosso DNA, né? Que pode se altera, quando ele se altera, a gente tem as reações cancerosas, né? Mas é muito bom esse produto para insônia, pele, cabelo, cansaço excessivo das mulheres, trombose. Me ligam e perguntam, Estela, o que eu uso para trombose? Primeiro, vamos limpar o organismo, vamos tomar lá o quê? Nosso Aloe Caps. Depois nós vamos fazer o quê? Ômega, para ajudar esse sangue ficar mais fluido. E um Renault Caps Woman. Tá aí o que nós precisamos usar, né? Para quem tem dificuldade em engravidar, entre outras coisas. Então, gente, devemos pensar muito que, por enquanto, a maioria ainda não tem todos esses sintomas que a gente falou. Mas a gente tem que aprender a trabalhar como prevenção. O que é prevenção? É trabalhar, usar antes de começar a sentir. Então, para problemas de menopausa, calafrio, diminuição de memória, fadiga, né? Incontinência urinária, que muitas pessoas têm, aparecimento de espinhas depois de uma certa idade também, fogacho, aqueles calorões horríveis da menopausa, né? Aquela sensação de que a pele está muito seca, enrugadinha, aquelas mudanças de humor da gente, as alterações menstruais todas que a gente tem, coceira, secura vaginal, né? Dor, quando as pessoas têm dor no ato sexual por secura vaginal, né? Quando sente com aquela historinha de qualquer coisa está com dor de cabeça porque está com redução da libido, né? Alterações no seio, do tamanho do seio, perda de firmeza dos seios, ganho de peso muito rápido, né? Já falamos tanto para o homem como para a mulher, cabelo fino, pele enrugada e pele seca, né? Diminuição da elasticidade da pele, estresse. Tudo isso nós precisamos usar Renault Capsule Woman, porque tudo isso é a necessidade maior das nossas células de ter essas vitaminas, esses minerais que tem dentro dos nossos potes. A sugestão de uso é 2 cápsulas por dia e na dose, vamos dizer, superior, ou seja, nós temos a dose que a gente chama de dose, como é que a gente diz, dose preventiva, é 2 por dia,
E na dose de tratamento, seja a dose para a gente auxiliar o corpo a refazer, restabelecer, tá? Aí a gente vai usar 2 cápsulas 2 vezes por dia. Então, voltando, 2 cápsulas por dia na prevenção. Na dose terapêutica, 2 vezes por dia, 2 cápsulas. Tanto para homem quanto para mulher.